Obrigada. Valeu. 3, 2, 1, com vocês. Olá, está começando mais um episódio do Ressoa, projeto criado em parceria com o Instituto de Cultura para promover a integração cultural e artística dentro da comunidade acadêmica. O Ressoa oferece um espaço para bandas e artistas regionais se apresentarem e divulgarem os trabalhos aqui na Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS. Eu sou Fran Gayer. E eu sou Júlia Lessa. No episódio de hoje, vamos conversar com a artista Viridiana. Seja muito bem-vinda. Através da música, ela retrata as vivências como mulher trans no Brasil. Em 2020, foi lançado o seu primeiro disco, Transfusão. O projeto tem 3 videoclipes, um filme e um show de abertura. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, conta para nós um pouco como é que foi a tua experiência aqui no Ressoa. O Ressoa, logo que ele surgiu, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque vários amigos meus estavam tocando em outras edições do projeto, e daí eu pensei, nossa, não é sempre que a gente se vê com abertura em espaços tão legais e com tanta estrutura, assim, para receber. E eu achei muito bela, assim, essa iniciativa. E hoje o nosso show, nossa, foi super bonito ver esse trânsito das pessoas, tipo, se deixando levar e se deixando atrair pela música que a gente está tocando, assim. É sempre muito legal tocar em público, assim, né? Tipo, jogar a música como uma garrafa no mar, assim, e ver o que volta. É muito bom. Bom, e hoje a gente teve a honra de ouvir Navalha, single do teu novo álbum, Coisas Frágeis, que vai lançar agora dia 5 de setembro. O que te inspirou? Quais foram as suas inspirações para escrever essa música? Navalha, assim como meio que todo o repertório do Coisas Frágeis, surgiu de um ímpeto que eu nunca tinha escrito tipo uma canção de amor, ou uma canção tipo de coração partido, assim. E daí eu fui lá e escrevi tipo 10. Tipo, e daí isso tudo meio ecoou, assim, e o repertório do disco veio dessa forma, assim. O disco inteiro meio fala desse lugar do amor e da quebra de coração, do tesão e dessas coisas. E Navalha justamente é sobre esse magnetismo muito forte, às vezes, que alguém sente, enfim. E isso é meio sobreposto a uma sonoridade meio tipo house, Madonna, New Order, assim. Então é essa coisa retrô com um sentimento que é muito atemporal, né? Que é o da fixação, assim, por alguém. E daí o disco, o Coisas Frágeis, que vai ser lançado em outubro, ele traz essa trajetória, assim, de uma paixão que floresce, que tem alguma ruptura e que tem uma fossa e depois se reconstrói, assim. Então, esse é meio o universo semântico da coisa toda. Menina, tu tocou também hoje, né? E é uma música bem profunda, ela é bem forte. O que ela significa para ti? Menina é a última faixa do meu disco Transfusão, de 2021. E ela surgiu... É isso, ela foi uma canção que eu fiz e não mostrei pra ninguém e, tipo, guardei. Porque, sei lá, eu achei que eu tava sendo tão direto ao ponto na letra e tão minimalista no arranjo, porque é basicamente só voz e guitarra, e minhas músicas geralmente é uma confusão, que quando eu fiz essa música, eu não conseguia levar ela a sério, assim. Tipo, ela parecia maior que eu, e ao mesmo tempo era muito louco, assim. E ela fala justamente sobre o meu processo de transição, assim. Chega um momento da vida em que eu me vi numa necessidade de incorporar uma outra vivência, uma outra expressão de gênero, um outro nome, enfim, várias coisas. E o que acontece com a vida que fica antes disso, né? Tipo, eu tô fechando uma porta e abrindo outra porta, eu tô só, tipo, redecorando esse espaço. O que é, tipo, renascer quando se transiciona, né? O que é isso? E daí, Menina, é meio a minha tentativa de responder um pouco essas perguntas pra mim. Certo. E a gente vê pelas tuas redes que tá vindo uma nova era agora. E tu pode nos contar um pouco o que a gente pode esperar dessa nova... Eu acho que essa é inclusive, a primeira entrevista que eu dou falando tão abertamente do novo disco. Mas, eu atualmente estou na crista da onda com esse trabalho. Estou muito feliz e muito emocionado em poder compartilhar, assim. Coisas Frágeis é um disco que está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc. Então, a Secretaria de Cultura do Estado financiou vários projetos. Teve um gás por causa das enchentes de 2024. E a gente foi contemplado para fazer um trabalho de criação de um disco autoral de uma travesti, tipo, de música eletrônica, tipo... Isso vem de um lugar que é realmente muito, muito afetivo, uma responsabilidade grande, assim.
E agora a gente vai lançar o primeiro single, Navalha, dia 5 de setembro, e o disco lança dia 3 de outubro. E é isso, assim, é Viridiana mais pop, é Viridiana mais passional, assim, é todo o universo imagético do disco é baseado em Eros e Psique, nos arquétipos da mitologia greco-romana, que é essa coisa, então, da flecha, do cupido e dessa amazona que vai em busca, tipo, de um grande amor, assim. Então, a gente já está começando a lançar essas fotos, esse single. É meu primeiro disco em parceria com os Viridi Boys, que é a banda que tocou comigo hoje, o André, o Bernard e o Ricardo. A gente produziu todas essas canções entre o fim do ano passado e o início desse ano. E é o meu primeiro disco que tem feats. Eu nunca tinha feito música com outras pessoas. E dessa vez tem uma canção que é com a Clarice Falcão e uma música que é com a Cato e com a Navalha Carrera, que é uma guitarrista lá do Rio de Janeiro. Então, isso, é um trabalho que ao mesmo tempo ele é super pessoal e íntimo e profundo, só que ao mesmo tempo ele é minhas primeiras parcerias musicais. É quando eu paro de fazer música dentro do meu quarto e eu começo a fazer música, tipo, com uma banda de rock. Então, quais tu diria que são tuas maiores inspirações musicais? Eu fui criada muito ouvindo música pop, assim, música de sintetizador, música de beat, assim. A minha mãe é bailarina de balé clássico e de jazz, então ela ouvia muita música em casa e dançava muita música. Então, realmente, eu fui criada à base de Madonna e New Order. E o meu pai, por outro lado, era um roqueiro, então, tipo, Legião Urbana. E a minha irmã, uma época, teve uma fase muito Los Hermanos. E eu tô falando esses nomes porque são nomes que eu sei que são polêmicos, mas que eu amo muito e que aparecem no meu trabalho, assim. Ao mesmo tempo, eu olho para essas referências que são atuais e nacionais, principalmente o trabalho da Letrux. Eu acho fundamental para pensar essa... Hoje mesmo, depois do show, uma pessoa veio falar comigo. Que ela falou, tipo, nossa, parece que é difícil encontrar música eletrônica, assim, música mais pra cima, mais de pistinha em português. Que seja, tipo, né, uma canção em português. E acho que a Letrux, quando ela teve esse rebranding de Letucci para Letrux, ela trouxe muito essa linguagem da pista, da festinha. Então é um nome que eu levo muito, assim, que nem Fernanda Abreu e Marina Lima. As cariocas. Acho que eu tô numa fase das cariocas. Tu cresceu num meio bem artístico, né? E a tua música é muito viciante, é muito boa mesmo. Muito obrigada. Eu acho que justamente isso, assim, ter tido uma mãe e um pai que não são músicos, mas que levam a música muito no seu dia a dia, assim, estão sempre ouvindo música. Isso me ajudou muito a conhecer muita coisa, realmente. E estudar música academicamente veio por causa dessas de crescer nesse meio artístico? Não, estudar música academicamente foi porque minha mãe um dia me falou, filha minha faz faculdade. Eu tive uma adolescência um pouco conturbada, assim, porque foi quando eu comecei a transicionar, e, enfim, aquelas coisas de adolescente mesmo, e tem que ser assim, adolescente, né, é um bicho que tem que ser descontrolado. Claro que não precisa passar pelos perrengues que eu passei. Mas, e daí, em um desses momentos de rebeldia, assim, teve um dia que minha mãe, ela realmente me sentou e falou, tá, olha só, tipo, tem coisas que eu sei que tu vai fazer e tá tudo certo, mas, por favor, tu tem que fazer faculdade. E eu já tinha visto a minha irmã receber esse mesmo discurso, que a minha irmã é mais velha do que eu. Então eu sabia que eu ia ter que fazer. E isso foi quando eu tinha 17. E eu toco guitarra e violão desde os 10, 11. E eu não tinha o ímpeto disso virar uma profissão, sabe? Teve um episódio na minha... Eu nunca tive muitos professores de música, mas quando eu tinha tipo uns 13, eu fiz aula de guitarra com um professor perto da minha casa. E ele... Me lembro que um dia ele chegou e botou na minha frente uma folha, assim, com todas as escalas maiores e menores. E ele começou a me ensinar, tipo, a escala maior é isso aqui, não sei o que, a escala menor é isso aqui, lá. E eu fiquei muito brava. E eu virei pra ele e eu falei, olha só, tu quer me ensinar isso porque tu acha que eu vou trabalhar com música. Mas eu nunca vou trabalhar com música. Olha o destino agindo. Então, muitos anos depois daí na minha adolescência... isso, eu sabia que eu tinha que fazer algum vestibular, prestar algum vestibular, e a música parecia que era a única coisa que me interessava o suficiente para eu ficar 4 anos em cima disso. E daí fiz vestibular para música popular na URGS, que é um curso que daí me abriu
muito leque, assim. Eu imediatamente parei de tocar violão e comecei a fazer música no computador. Comecei a aprender o que eram sintetizadores e como que era fazer música eletrônica, música experimental e performance, e me jogar no chão e gritar no microfone. Coisas que a Universidade Federal proporciona. E foi isso, assim. Tanto que meu primeiro trabalho que eu gravei e compus foi meu TCC, que é um EP, tá no Spotify ainda, tá nas plataformas ainda. O que veio antes da Transfusão. Então é isso, foram 4 anos de estudo formal e acadêmico de música, mas também foram 4 anos de eu só, tipo, podendo testar tudo que eu achei que eu gostaria de fazer. E eventualmente descobrindo. Tu acredita que foi nessa época, mais ou menos, que tu achou meio que uma identidade pra ti musical, mais ou menos teu estilo? Com certeza. Acho que um dos grandes méritos da faculdade de música, assim, e quando alguém me pergunta se vale a pena, se eu gostei, se eu não gostei, é meio tipo, olha, eu detestava uma coisa antes de entrar na faculdade de música, que eu detestava fazer trabalho em grupo. E o curso de música popular da URGS é 4 anos de trabalho em grupo, e tocando em grupo, e debatendo coisas em grupo. E foi nessa vivência, assim, de estar sempre tocando com alguém, de estar sempre, tipo, tendo que criar coisas com pessoas que eu nem sei quem são, e que às vezes são muito mais velhas, ou que vêm de uma vivência muito diferente da minha. E uma vivência musical muito diferente, que a gente tem que conhecer todos os contextos, assim. E acho isso que é muito rico, sempre. Como é que é o teu processo criativo para compor tuas músicas? Especialmente falando do Coisas Frágeis, foi um trabalho que eu compus. Eu comecei a compor em 2023, no fim de 2023. A primeira música que eu escrevi pro disco e que meio que clicou foi Você Puxou Meu Tapete, que eu toquei hoje no show. E essa, por exemplo, foi um dia eu cheguei em casa muito mal da cabeça, eu liguei o gravador do celular e peguei o violão e, tipo, cuspi uma música, assim. Foi uma improvisação que deu muito certo, assim, que saiu muito pronta. Mas tem músicas, pelo contrário, que não são assim, que demoram e que custam, porque elas são, tipo, quebra-cabeças muito intrincados. Tipo, que palavra tem que vir aqui, que melodia tem que vir aqui. E para essas músicas que eu não conseguia resolver durante Coisas Frágeis, foi para elas que eu chamei o André Garbini, que é meu baterista, e que compôs mais ou menos metade do disco junto comigo e produziu grande parte das faixas junto comigo. E daí tudo pode acontecer. Liga uma guitarra no amplificador, faz uma linha de baixo no computador, enfim, é tudo muito misto, mas é sempre a partir do som. Eu quase nunca só sento na frente de um papel e escrevo palavras, assim. Eu busco muito o timbre, a textura que vai fazer eu sentir essas coisas antes. Bom, e como é ser uma cantora que representa a comunidade LGBTQIA+, no nosso estado, no Rio Grande do Sul? Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais reflito. Tipo, porque, por um lado, eu acho que eu e muitas das pessoas trans ou LGBTQIA+, que eu conheço, assim, é isso, a gente tá num ponto em que é 2025 e a gente quer ser reconhecido, reconhecida por outras coisas, né? Que não identidade, que não esses fatores. Ao mesmo tempo, a gente precisa martelar isso, né? A gente precisa frisar. Tipo, eu acho importante frisar hoje na sua música que tinha uma travesti no palco do campus da PUC, tipo, isso é babado, tipo, isso é importante. Isso abre portas, isso cria modelos e todas aquelas coisas. Então, tem várias coisas na minha carreira assim que realmente eu sinto que eu pude atingir por ser uma pessoa dissidente de gênero, assim. Eu acho que na cultura a gente começa a ver alguma espécie de mudança. Eu acho que, por exemplo, os espaços do Estado do Rio Grande do Sul, assim, da Secretaria de Cultura, são pessoas que eu sei que estão atentas a essas questões, de um jeito ou de outro. Ao mesmo tempo, é isso, eu tenho amigos e amigas pretos e pretas que não veem isso, porque daí é outro recorte, daí é outro trabalho. Né? Não é só porque a gente está ficando um pouco mais tolerante com pessoas LGBT que a gente está sendo pessoas brancas menos racistas. Então, toda essa salada de fruta assim, que realmente muito complexo. Mas, como eu vejo o meu lugar nisso tudo, realmente, assim, levantando uma bandeira e criando mesmo uma imagem. Sabe? Tipo, eu quero criar uma imagem que alguém possa olhar
enxergar que é uma travesti tendo um trabalho artístico e pagando a sua equipe e tendo seu corre feito de uma forma saudável. E eu quero que uma outra pessoa trans possa olhar essa mesma imagem e dizer, tipo, me vejo aí, sabe? Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou durante a tua caminhada, durante o teu trajeto na música? Acho que como artista independente é muito difícil a gente não falar da coisa mais chata do mundo, que é dinheiro. É muito... É realmente, assim, é muito precário, né? Tipo, a gente sai de casa e toca por pouco aqué. A gente sai de casa e toca por nenhum aqué, na real. Ou a gente sente que a gente tem que ficar cobrando pelo mínimo de espaço, né? Tipo, festivais que são realizados que não contratam artistas daqui, shows que são trazidos para cá que não tem show de abertura e poderiam ter um artista local abrindo por 40 minutos e teria pouquíssimo custo a mais para quem está produzindo esse evento. Ao mesmo tempo, é muito difícil a gente se comunicar com o nosso público hoje em dia, porque as redes sociais é basicamente um jogo de quem impulsiona mais é visto mais. Então, eu acho que a cadeia produtiva da música independente, hoje em dia, assim, ela deu alguns passos para trás. A gente está tendo que ganhar no olho de novo, assim, sabe? Tipo, os 10 minutos que eu passo quando eu desço do palco e converso com umas 2 ou 3 pessoas que vieram falar comigo, assim, acabam representando mais do que uma pauta de assessoria de imprensa, às vezes, sabe? Tipo, acho que a moeda de troca, assim, mais valiosa hoje em dia é meio que o olho no olho. E isso é difícil, porque tem pessoas que não gostam muito de fazer isso, tem pessoas que têm dificuldade em fazer isso. Eu, com sorte, me enxergo como uma pessoa extrovertida, uma pessoa que gosta de ouvir quem veio me ouvir. Mas eu acho que a maior dificuldade justamente é entrar em contato e falar direto com quem quer nos ouvir. Sim, e como artista, como tu se sente conversando com o público, com pessoas que te admiram? Qual o sentimento que fica disso? Eu acho que é muito gratificante, assim. A música, pra mim, ela vem, na verdade, como uma coisa que é solitária, no primeiro momento, né? Tipo, eu aprendo a tocar um instrumento sozinha, eu gravo minhas primeiras canções sozinha. Eu tô muito à frente do meu processo visual, criativo, enfim. E é sempre uma grande surpresa quando alguém vem falar comigo e fala que faz sentido. Sabe? Quando alguém fala, tipo, nossa, aquela frase que tu falou, ou tipo, nossa, eu nunca tinha ouvido uma música assim antes, ou nossa, essa parte me pegou muito. Isso nossa, é um êxtase muito grande, assim. Porque acho que uma das coisas que a gente mais tem fome, talvez, como ser humano no século XXI, é pertencimento, assim, né? Tipo, a gente gosta muito de sentir que a gente tá com outra pessoa, que a gente entende outra pessoa. E acho que acho que esse diálogo, assim, quando ele rola, assim, como artista, pra mim é um sinal que eu fiz tudo certo. Então, tu pretende fazer mais shows fora do estado? Ampliar? Uhum. Eu tive uma experiência realmente muito, assim, momentos canônicos da minha vida, que foi a turnê Tiranos de Plástico em 2023, que foi quando eu e a Recreio, que é uma banda de rock daqui, que são dos meus músicos que tocam comigo e mais 2 pessoas, a gente entrou em 2 carros e foi dirigindo até Brasília. A gente fez, tipo assim, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, São Paulo, Campinas, Rio, Juiz de Fora, Brasília, Goiânia. Eu esqueci alguma com certeza. Rio de Janeiro, sei lá. E eu nunca tinha tocado, nunca tinha feito uma turnê. Eu já tinha tocado em São Paulo, mas eu nunca tinha tido essa experiência de tocar em lugares pequenos, um dia após o outro, e só ir me distanciando cada vez mais de casa e vendo como tudo é diferente em outros lugares do Brasil, assim, como esse país é colossal e como esse país ama a música. Assim, cada noite assim que a gente tocava era alguém nos falando uma coisa diferente sobre o nosso próprio trabalho, assim, sabe? Tipo, coisas diferentes ressoando em cada bar que a gente tocava. A gente tocou no festival em Goiânia, e daí depois de conhecer os artistas que tocam lá. Muito mágico, assim. E o plano, justamente, é ano que vem fazer a turnê do disco novo, do Coisas Frágeis. Que é isso. E que, no fim das contas, a turnê é um grande perrengue, né? Porque é se jogar no desconhecido.
Mas é, tipo, o melhor perrengue que eu já fiz em toda a minha vida. Nas tuas redes, tu postou que ficou 2 anos sem postar desde o teu último lançamento, né? Durante esse processo, tu conseguiu adquirir bastante coisa para o teu novo álbum. Qual foi o motivo dessa distância entre um lançamento e outro? Então, tem um motivo que é dinheiro, né? Fazer música custa dinheiro. E no fim das contas, eu senti que eu precisava viver um pouco entre uma coisa e outra, assim. Tipo, eu tenho uma amiga, a Ana Maia. Várias pessoas falam isso, mas quem me falou primeiro foi a Ana Maia. Então, pra mim, o crédito é ela. Que é... A Ana trabalha com música. E ela costuma dizer que o primeiro disco de alguém é, tipo, os greatest hits da vida inteira daquela pessoa até ali. Então, se eu lancei o Transfusão em 2020, eu tinha 22 anos. Aquilo é 22 anos de experiência acumulada em um disco. O Coisas Frágeis é um greatest hits de 2022 pra cá. Né? Tipo, eu demorei 2 anos entre lançar Pérolas, que foi em 2023, e lançar Navalha, que vai ser agora, em 5 de setembro de 2025. Porque eu acho que eu sinto que eu precisava mudar minha perspectiva, assim. E amadurecer, e viver, e quebrar a cara, e ver o que as pessoas dialogam no meu trabalho, o que elas não dialogam, sabe? Tanto que é isso. Se eu tivesse engatado direto alguma coisa depois de Pérolas, seria mais do que eu estava pensando naquele momento. E eu sinto que eu precisei mudar de ideia. Eu precisei querer o rock, sabe? Bom, e o que tu acha que falta pra a gente ouvir mais vozes e mais artistas queer aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país? A gente tem que dar tempo, espaço e recurso para essas pessoas produzirem, sabe? Porque é isso, acho que quando a gente começa a estudar estudos de gênero, estudos decoloniais em música, em qualquer coisa, assim, a primeira coisa que a gente descobre é que essas pessoas existem, né? Tipo, a gente não ouve tantas pessoas queer aqui porque elas não existem. Não, a gente sabe que elas existem. E elas não estão sendo vistas ou sendo ouvidas não porque elas não merecem ou porque o trabalho é ruim. Porque tem muito trabalho ruim que é muito visto e muito ouvido. Mas o que essas pessoas não têm, geralmente, é acesso a um lugar que aceite fazer o show delas. Porque marcar um show não é ligar para uma casa de show e falar tal dia, tal hora. É tu mandar uma mensagem no Instagram que talvez a pessoa te responda daqui a uma semana pedindo quantos seguidores tu tem, e teu material, e ter um videoclipe, um vídeo ao vivo, pra eles verem se eles querem te buscar, sabe? E eu entendo as casas de show também, porque a casa de show não quer fechar no negativo. E é por isso que eu falo de recurso e estrutura e tempo, sabe? Porque pra fazer arte, tu tem que experimentar, né? Tu tem que, tipo, fazer uma vez e duas e três e quatro. Tipo, esse show hoje... ele aconteceu de início a fim meio que sem nenhum problema, sem nenhuma falha técnica, sem nenhum defeito, porque eu já fiz vários que deram, sabe? Porque eu já ensaiei várias vezes, pude pagar ensaio pra ver que, tipo, eu tenho que ligar tal cabo de tal jeito, senão não vai rolar. E com pessoas dissidentes, assim, a gente sempre espera que elas cheguem prontas, né? Que elas tentem uma vez e que essa uma vez seja perfeita e que ela vai viralizar e daí vai surgir uma grande e próspera carreira. Quando é tipo, não, sabe? Tipo, as pessoas que são dissidentes, elas têm que ter o mesmo espaço para talvez até serem mais ou menos. Mas é porque a voz da diferença, ela tem que ser ouvida, né? Senão a gente só fica reiterando o mesmo discurso de gênero, de sexualidade, de raça. Então, para finalizar, gostaria que você deixasse um recado para quem ainda não ouviu as tuas músicas. O que tu gostaria de dizer para essas pessoas? Queria dizer que meu nome é Viridiana, com I. As minhas redes sociais são viridiana.music. A partir da semana que vem, né, dia 5 de setembro, eu lanço Navalha, abrindo as portas para a Era Coisas Frágeis. E eu convido vocês a conhecerem todo o meu trabalho, que está no YouTube com videoclipes, com filme, que está em todas as plataformas de streaming. Esse disco que está saindo agora é feito a muitas mãos daqui do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, pessoas LGBTQIA+, que foram contratadas e escaladas para produzir para você um trabalho de excelência e feito com realmente muito amor e carinho.
Então me sigam nas minhas redes sociais e nos streamings para ficarem sabendo de tudo que vem aí. Chegamos a mais um fim de episódio. Muito obrigada, Viridiana, pela essa conversa. Foi um prazer te receber aqui hoje. Prazer é todíssimo meu. Muito obrigado. Bom, o próximo Ressoa Música ocorre no dia 24 de setembro com a banda Atairu. A apresentação ocorre aqui no saguão da Famecos e a entrada é gratuita. Obrigada pela tua audiência. Te inscreve no canal do YouTube do LabJ para os próximos episódios e demais projetos. Também siga a gente no Instagram, no @LabJ_Famecos.